pessoal, meu nome é Michele Pérez, eu sou arquiteta de soluções aqui da AWS e hoje eu vou estar acompanhando vocês nesse tutorial técnico sobre a automatização da criação de imagens. Para esse tutorial técnico, a gente vai estar utilizando um serviço chamado EC2 Image Builder, onde a gente vai ter uma imagem de origem chamada de Source Image. A gente vai customizar essa imagem, criar um software customizado com ela, utilizando um template. E a gente vai testar também para ver se as nossas customizações foram aplicadas corretamente e a imagem consegue subir normalmente. E depois vamos distribuir a nossa Golden Image na nossa região para que a gente possa provisionar instâncias EC2 a partir dela. Lembrando que essa distribuição ela poderia ser feita entre regiões, poderia ser feita entre contas também, mas para o propósito da simplicidade dessa demonstração, a gente vai estar fazendo tudo dentro de uma mesma conta e de uma mesma região. Então vamos lá começar a nossa demonstração. Estou aqui na console inicial da AWS, como vocês podem ver. Para acessar o EC2 Image Builder, você pode vir aqui pelo menu da console, aqui em cima na aba onde tem Services, expandir essa aba e aqui em Compute vai estar aqui o EC2 Image Builder. Ou então também pode buscar aqui pela aba de buscas, EC2 Image Builder e abrir onde vamos ser redirecionados para a console do serviço. Acessando aqui a console dele, veja que tem uma breve descrição sobre como ele funciona e sobre a criação de um pipeline de imagem. Para iniciar, eu vou clicar aqui em Create Image Pipeline. Ele vai me abrir a tela de configuração, onde eu vou inserir um nome para o meu pipeline, vou nomear ele de EC2 Pipeline Golden Image. Vou colocar a minha descrição e identificar ele como meu pipeline da minha Golden Image. Logo abaixo, eu tenho aqui as opções para agendar os builds desse meu pipeline. Eu posso agendar usando esse scheduler, onde eu consigo identificar uma frequência, o dia, o tempo e a time zone do qual eu estou agendando, realizando esse agendamento. Eu poderia usar uma Chrome Extraction também, ou poderia colocar o pipeline para que seja executado de forma manual, que é a opção que vamos selecionar para os propósitos da nossa demonstração de hoje. Clicando em Next, ele vai me redirecionar para a próxima parte, que é a configuração da receita. A receita é um documento que vai definir os componentes aplicados às nossas imagens de origem para criá-las e aplicar as configurações desejadas para a imagem de saída, que é a imagem que vai ser utilizada para o deploy da nossa instância EC2. Depois que uma receita é criada, ela não pode ser modificada. Então, se você precisa modificar componentes dessa receita, deve criar uma nova versão ou então uma nova receita. Vou clicar em Create New Recipe. E aqui em Image Time vou selecionar, deixar o Amazon Machine Image, AMI. Aqui em General, eu vou colocar a minha informação, vou nomear essa minha imagem de Golden AMI, colocar uma descrição simples dela e colocar a versão que é 1.0.0. Em Source Image, aqui eu posso selecionar algumas opções. Podem ser AMIs customizadas ou pode ser gerenciado pela AWS. Eu vou usar gerenciada pela AWS e para o sistema operacional vou utilizar Amazon Linux 2. Aqui na origem, eu poderia usar imagens que já foram criadas por mim com o Image Builder ou usar imagens de outras contas que foram compartilhadas e também usar gerenciada pela própria AWS, que é a opção que eu vou seguir utilizando pela simplicidade da demonstração. Vou selecionar aqui Linux 2, ARM64 e deixar as configurações padrões. Em Instance Configuration, eu tenho aqui duas possibilidades, um relacionado ao SSM e outra ao User Data. User Data é a opção durante a criação da instância, onde a gente pode colocar script. Vou deixar tudo padrão, seguir padrão, e aqui em Components eu vou modificar. Os Components, eles são scripts que definem uma configuração customizada para a nossa imagem de saída. Eu tenho components pré-criados aqui disponíveis, mas eu poderia também criar meu próprio component. A criação desse novo component é a escrita de um documento de build. Vou utilizar esse aqui de Stig, Stig Build Linux Low, onde eu vou selecionar e veja que ele vai aparecer aqui embaixo em Selected Components. Posso expandir, ver mais informações sobre o versionamento, posso remanejar ele caso eu tivesse outros components de build e selecionar qual seria executado primeiro, mas eu vou deixar dessa forma porque eu tenho apenas um component.
Seguindo aqui embaixo, eu tenho aqui a opção de fazer testes. É opcional, mas eu vou configurar. Os test components eu posso selecionar aqui também da mesma forma que os components, eu posso criar ou eu posso selecionar um já criado. Eu vou selecionar esse simples, ele vai executar um teste simples de boot, só para ver se a inicialização da imagem vai ser feita de forma correta. E vou deixar selecionado aqui, assim como em cima eu posso selecionar. E aqui embaixo em Storage e Tags eu vou deixar padrão. Clico em Next. Próxima etapa é com relação à infraestrutura. Essa parte de infraestrutura eu também vou deixar as configurações padrões, mas o que acontece é que quando iniciamos um pipeline do Image Builder, uma instância EC2 é provisionada para a parte de build, que vai executar e aplicar os components que a gente definiu. Depois disso, uma instância também é provisionada na parte de teste, onde o teste é executado. Assim que essas etapas finalizam, as instâncias elas são terminadas e a gente tem a nossa imagem padrão gerada pronta para uso. Essa infraestrutura é com relação a essas etapas. Eu vou deixar tudo padrão, não preciso de nada específico para o propósito dessa demonstração, então eu vou selecionar a opção de Create Infrastructure Configurations Using Service Defaults, onde eu uso os defaults do serviço. Vou deixar tudo padrão aqui, consigo revisar e clicar em Next. Aqui nos detalhes da distribuição, eu também tenho, assim como a infraestrutura, como criar novos detalhes, usar detalhes já criados ou criar utilizando os defaults. Aqui eu consigo definir a região no qual vai ser entregue essa imagem. Se tivesse outras contas, eu também conseguiria definir aqui. Eu conseguiria definir um nome de output para essa nossa imagem distinto e colocar aqui Launch Template Configuration também e outras definições com relação à distribuição. Para essa demonstração, novamente eu vou utilizar o Service Default. Seleciono aqui e clico em Next. Aqui a gente vai ter um resumo das configurações que a gente selecionou. Eu consigo revisar os components, a parte da imagem, storage, detalhes de infra, detalhes de distribuição. E um detalhe importante é que depois que a gente cria uma receita, como a gente comentou no início, não tem como modificar. O que eu posso fazer é criar uma nova receita ou criar uma nova versão dessa receita. Então, garante que as configurações que eu tenho aqui estão todas corretas, porque depois que a gente cria, a gente não vai conseguir modificar, apenas fazendo uma nova criação de um novo pipeline ou então uma nova receita. Então, tudo certo, clico em Create Pipeline. Isso vai fazer com que o meu pipeline seja criado junto com a minha receita, junto com as configurações que eu selecionei, a parte de infraestrutura, distribuição, a receita da Golden Image e o pipeline em si. No menu esquerdo, aqui da minha tela, se vocês conseguem ver, eu tenho aqui Save with Configurations. Essas etapas aqui eu consigo acessar as configurações que eu tenha salvado e aproveitar para a criação de novos pipelines, por exemplo. Eu poderia acessar aqui Distribution Settings, Infrastructure Configuration, eu poderia criar novos, eu poderia customizar tudo isso de acordo com a minha necessidade e com o caso de uso que eu gostaria de aplicar. Como eu usei tudo default, ele vai ter apenas as configurações default aqui. Voltando em Image Pipelines, eu tenho meu pipeline criado aqui. Por aqui eu consigo rever as configurações que eu inseri, porém, como vocês podem ver, eu não tenho nenhuma output image nele. Eu tenho aqui Image Recipe, eu tenho também a parte que eu consigo ver de Infrastructure Configuration e várias outras configurações aqui que eu posso revisar, né, com relação ao que foi criado. E tem uma parte opcional aqui de Event Bridge também e a parte de tags. A gente não tem output image ainda, pois a gente criou o pipeline, mas a gente ainda não iniciou ele. Como a gente colocou o início do pipeline manual, a gente vai vir aqui em ações e clicar em Run Pipeline. Assim, a gente ativa a inicialização dessa criação dessa imagem, o que inicia o nosso pipeline. Se eu atualizar aqui a página e descer aqui embaixo em Output Images, veja que eu tenho a criação aqui com status pending. Esse é um processo que ele pode demorar alguns minutos, porque o que está acontecendo é que vai iniciar o processo de executar o build, vai colocar os components que a gente selecionou, ele vai terminar essa instância de build e iniciar de teste. E aí executar os testes, terminar a instância de teste e, enfim, gravar uma imagem para ser output image.
Veja aqui que o status ele vai se modificando conforme os processos são executados. Ele está em Creating agora porque ele está realmente iniciando. Se eu atualizar mais uma vez, ele vai para Building. Depois de um tempo, ele vai para Teste. E por fim, ele vai para Available. Como demora um pouco, a gente vai cortar aqui para agilizar a demonstração e retornar a demonstração já quando o status estiver available. Agora, como vocês podem ver, ele está indisponível. Agora eu posso ver os detalhes dessa minha imagem e passar a utilizar ela para estar provisionando as nossas instâncias EC2. Se eu acessar aqui a versão, ele vai abrir os detalhes da minha imagem, onde eu consigo ver Output Resource com relação à distribuição dela, né? A região, o Image ID, o nome, a descrição e a conta. Vou copiar esse Image ID para eu identificar essa imagem mais fácil e vou lá em EC2 agora, porque eu vou procurar essa imagem. Vou abrir aqui o serviço rapidamente, meu serviço aqui de EC2 carregando, e vou procurar aqui por AMIs. Abrindo aqui a AMIs, como vocês podem ver, eu tenho duas. A minha AMI que eu tinha criado é essa segunda, chamada de Golden AMI. Vou filtrar aqui pelo ID, veja que é o mesmo ID. E eu vou utilizar ela para dar launch. Clico aqui nela em launch. Ele vai pedir para eu selecionar o tipo da instância. Como ela era ARM, lembra lá no início que a gente configurou? Essas são as instâncias de hardware disponíveis. Clico aqui nessa T4G Micro, vou em próximo, vou deixar tudo default, não vou modificar nenhuma configuração aqui, vou deixar da forma como veio. Posso revisar aqui as configurações e clicar em Launch. Quando eu clicar em Launch, ele vai pedir aqui para eu selecionar uma key pair. Eu poderia utilizar uma key pair existente dentro das key pairs que eu tenho, ou eu poderia também criar uma nova key pair. Nesse caso eu vou criar, fazer o download dela, e aí ele vai liberar para eu iniciar a minha instância EC2. Veja que ela está iniciando, eu venho aqui, ela já está em status pending, vou cortar aqui só para já conseguir acessar ela, agora está em running, e agora eu consigo acessar essa instância EC2. Acessando ela aqui, vocês conseguem ver os logs do que foi executado, como eu não usei nenhum script de user data, pois é uma imagem que já veio pronto com as configurações que eu preciso, ele não vai ter as informações aqui do hardening que eu apliquei com Stig, porque tudo isso foi feito na parte lá de build. Vocês conseguem ver aqui no Image Builder, tudo certo. E com isso a gente finaliza a nossa demonstração. Com isso, eu poderia usar para padronizar as imagens nos meus servidores, eu poderia distribuir entre regiões para garantir alta disponibilidade, ou até mesmo no caso de eu precisar fazer um backup em restore para uma outra região, na eventual falha da minha região padrão, eu poderia utilizar essas imagens que forem criadas. Também poderia distribuir com outras contas, de forma que toda a minha organização estivesse seguindo um padrão com relação à imagem dos nossos servidores. E é uma ferramenta bem poderosa aí nessa padronização de imagens para os nossos servidores. Com isso, a gente finaliza a nossa demonstração. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. O objetivo de hoje realmente foi demonstrar como criar um pipeline de criação de imagens e quantas possibilidades você tem lá dentro para padronizar a imagem de seus servidores e até mesmo para usar como uma forma de disponibilidade em caso de falha em uma região. E se você tem algum projeto e quiser falar com o nosso time comercial, pode acessar o nosso live chat através desse QR Code que está disponibilizado na tela. Mais uma vez, eu sou Michelle Pérez e muito obrigada. Até a próxima!